passar essa para cá, não tem problema. Turma, turno, número de alunos, semana, aqui é 25. Esses nomes aqui são os nomes dos alunos, você vai pondo. Aqui eu ponho os nomes dos meus netos e netas, porque essa aqui é francesa, minha filha está lá, tem 20 anos, Helena. Essa aqui é francesa, essa aqui é americana, não, essa aqui é americana e essa aqui é americana. E os outros dois estão em São Paulo. Então, são as escolhas que a família fez. Foram estudar, ficaram por lá, casaram, os filhos estão lá, e tal, e tal, e tal. Então eu ponho aí, né? Matar a saudade. Bom, eu vou fazer o planejamento da primeira semana de aula. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Naquela matriz ali de trás, eu já pus, na semana, por disciplina, quais são as habilidades que eu vou trabalhar. Já pus lá, estão lembrados? Língua portuguesa, quais as habilidades que eu selecionei? Agora, eu vou além das habilidades. Como é que eu, professor, vou didatizar em sala de aula o ensino em língua portuguesa daquelas habilidades que foram selecionadas? Lembrando que, de acordo com a BNCC, a língua portuguesa agora está estruturada em 5 eixos. Voltou com força total, oralidade. Vocês lembram que durante muito tempo nós ficamos em leitura, escrita e ponto final? Oralidade. Oralidade não é para ser trabalhada na segunda-feira e abandonada na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Todo dia é dia de oralidade. Por exemplo, corrigindo para casa num painel de debates. Escrita. Todo dia é dia de escrever. E toda semana uma produção textual ou redação. Estou falando uma me moderando, que eu sou da linha de 3. A partir do terceiro ano, eu sou da linha de 3 redações em sala de aula. Troca com o colega corrige, a professora leva uma redação para casa e traz corrigida depois. Mas começando com uma, está de bom tamanho. Escrita. Leitura. Leitura fluente. Gramática. Elementos gramaticais e educação literária. São 5 eixos em língua portuguesa. Professoras me perguntam, mas professor, eu trabalho um eixo cada dia da semana? Não, você trabalha os 5 eixos todo dia, integrados. Com a vivência se transforma em experiência. Experiência é a vivência pensada. A vivência ainda não é experiência, que ela não foi refletida. Você vai experimentando sem pensar. Quando você reflete, pensa e consolida, você passa para a experiência pensada. É fundamental, leva tempo. Então eu tenho que didatizar. O que é que eu faço? Bom, eu dei aula muito tempo. Eu dava aula de filosofia e de história. E na universidade eu sou professor na UFMG de sociologia. Eu nunca entrei numa sala de aula, no tempo que não tinha computador, que eu não levasse um mafuá de mapas. E aprendi a desenhar mapa, porque um mapa que eu gostaria de apresentar, se eu não tivesse na mapoteca, eu pegava o giz e desenhava um mapa. Tanto é que eu estudei geografia minha vida inteira, sou apaixonado com geografia, por essas e por outras, para ajudar o trabalho com história e mesmo com filosofia. Então, que recursos a escola tem? Todos nós temos que saber. Então eu chamei os recursos assim. Recursos pedagógicos. Usei a cor vermelha e a chave. Olha lá, ó. O que eu chamei de recurso pedagógico? Um pouco arbitrário. É aquele que a escola tem, mas eu não tenho como trazer para dentro da sala de aula. É a biblioteca, o laboratório de informática, a sala ambientada para ensino de matemática, a quadra coberta, a brinquedoteca, não tem como trazer, eu levo o aluno até lá. Recurso didático. É aquele que está na sala de aula, o cantinho de leitura, o cantinho da matemática, a mapoteca e que eu posso trazer para dentro da sala de aula, o planisfério e por assim dizer. Recursos tecnológicos, data show, computador, máquina fotográfica, filmadora e assim por diante. Para facilitar para o nosso professor, cada escola vai fazer isso que eu vou mostrar agora com base no que ela tem.
não no que ela deseja. O que ela deseja é o planejamento que vai entrar no projeto pedagógico. É o que ela tem hoje. Olha aqui. Recursos pedagógicos. Quadro esportivo, laboratório de informática, sala ambientada para o ensino de inglês, biblioteca, sala de arte, sala de música, sala de multimeios, auditório. Eu não tenho quase nada disso na minha escola, mas vamos ter. Pelo menos nas maiores. Primeiro que é uma cidade muito rica. A relação tributo-habitante aqui é enorme, das maiores do Brasil. Segundo que nós estamos caminhando no Brasil para introduzir o tempo integral. E o tempo integral não é só o tempo integral. Tempo integral não é multiplicar por 2 o número de aulas de português e de matemática. Isso aí já era. Tempo integral é praticar educação integral. Vem dança, as danças. Ontem eu vi uma congada ali. As danças, vem o balé clássico, vem o jazz, vem tudo. Vem o teatro, vem a capoeira, vem o cineclube, vem a produção audiovisual, que os alunos adoram. Isso tudo entremeado com matemática, língua portuguesa, as disciplinas e tudo mais. A educação integral, a dimensão estética, a dimensão da cidadania, a formação ética, a educação de valores, a educação dos sentimentos. Isso tudo faz parte da educação integral. Não adianta ter um gênio em matemática, mas que não tem respeito pelo ser humano, não cumprimenta a pessoa que trabalha e que recebe na portaria. É um bugre, não tem respeito pelo ser humano. Né? Não adianta. E está cheio de ignorantes diplomados. Né? Não tem sabedoria nenhuma. Recursos didáticos, cantinho de leitura, cantinho de matemática, teatro de fantoche, material gravado em pendrive, jogos lógicos, material concreto de alfabetização, dicionários e enciclopédias, livros paradidáticos, esqueleto, corpo humano, mapoteca, materiais para pintura, massinha, kit, papel, tesoura, o que a escola tem. Põe lá, para educação infantil, para ensino fundamental e lista. Só da escola listar e mostrar e criar o cânone metodológico do planejamento semanal, indicando no planejamento semanal, eu, professor, que recursos eu vou utilizar em cada aula na semana, fazer igual em Mariana. Eu era consultor em Mariana. E eu vi que em todas as escolas tinham materiais didáticos maravilhosos. Nenhum professor levava material didático para a sala de aula. Eu combinei com a secretária de Educação, a Beth, e com as diretoras. Vamos fazer o seguinte? Vamos radicalizar? Vamos botar umas estantes no corredor de saída da sala do professor e pusemos todos os materiais didáticos nas estantes no corredor. Todo aluno via e todo professor passava diante daquilo. Foi um tal de professor pegar material didático e começar a entrar em sala de aula que não levavam mapotecas completas, professor de história, de geografia, de ciências, de matemática, com os poliedros, tudo. Ninguém levava nada para dentro da sala de aula. Esses olhos viram isso no Brasil inteirinho, eu vi isso. Eu trabalhei em 7 estados brasileiros. Na Amazônia eu trabalhei em 17 municípios, no meio da selva, na fronteira com a Bolívia. Eu vi de tudo nesse país, de tudo. Então eu não estou falando em teoria, estou falando de coisas que eu vi. Recursos tecnológicos. A escola tem? Então vamos usar. Se vocês pegarem a BNCC, quando a criança tem 4 anos de idade, no primeiro período, a BNCC recomenda, para casa, faça um audiovisual, faz com o celular. Agora tem um problema do celular, não sei como é que vai ser a solução. Eu acho a decisão boa, porque estava um absurdo, estava um exagero. Então aqui, o professor não tem que usar tudo isso toda semana, não. Ele vai selecionar de acordo com a preferência dele, o estilo dele de trabalho, mas ele vai ter que usar recurso pedagógico, recurso didático, recurso tecnológico, que estão disponíveis na escola e é um direito do aluno. E é bom para o professor melhorar a qualidade da aula dele. Mas está faltando uma coisa aqui, as sequências didáticas. Anos iniciais. Eu tenho, dentre outras possibilidades, eu vou usar o conto e reconto na minha sala de aula? Vou. Quantas vezes por semana? Terça e quinta, segunda e sexta, 3 vezes por semana. Então nós vamos fazer a leitura de um texto.
a professora vai fazer o conto do texto e uma roda de alunos vai fazer o reconto do texto. E a boa professora sabe como conduzir o grupo, porque o aluno começa a sonhar e imaginar, ele sai do enredo e começa a criar um enredo paralelo. A professora tem que saber a hora de trazer o aluno para um enredo compartilhado. Senão você vai ter enredos e perde de vista o foco, né? Redação em sala de aula. Leitura e interpretação em sala de aula. Tem sala de aula em vários países que está introduzindo a leitura silenciosa na duração de 1 hora. Leitura silenciosa. E a professora sabe que o aluno está lendo. Havia leitura silenciosa, depois foi abolido. Texto. Trabalhamos um texto na semana, vamos culminar a semana com uma dramatização na sala de aula. Ou se tiver um equipamento adequado na biblioteca da escola, agenda, vamos lá com a turma e vamos fazer uma dramatização na biblioteca. Cálculo e resolução de problemas. Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Oralidade, escrita, leitura, cálculo, resolução de problemas. Necessidades básicas de aprendizagem. Conferência Mundial sobre Educação para Todos, Jomtien, Tailândia, 1990. Qual é o papel da educação no mundo? Garantir, no mínimo, a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Né? Torneio de oratória, exercícios de oralidade com tema gerador. Eu passo um para casa, tem 3 questões, tipo Prova Brasil, por exemplo. Eu chamo 3 alunos na segunda-feira para corrigir o para casa, passado na sexta. Pedrinho, leia o comando, o cabeçalho, ao aluno aprendendo vocabulário. Da primeira questão, leu. ABCD, letra B de bola, explica por que é B. Ele acha que acabou. Pedrinho, comenta com a turma, já que a resposta certa é a letra B, por que que A é uma resposta errada? Ele não esperava por essa. Pode até ser que ele não consiga, mas é um raciocínio lógico inverso. Eu raciocinei por afirmação que a resposta certa é B. Agora eu vou raciocinar por negação que A é uma opção errada, com o que eu confirmo B. Quando o aluno aprende a fazer isso, a lógica de raciocínio vai evoluindo. Agora, a professora tem que ter um treino para fazer esse tipo de coisa. Aí ele não soube responder, o coleguinha, eu sei. Aí o coleguinha começa o debate. Aí alguém da turma quer falar, você tem que segurar a turma, que são esses 3. Esses 3 vieram aqui na segunda-feira. Outros 3 na terça. Outros 3 na quarta. Outros 3 na quinta. Outros 3 na sexta. 5 dias vezes 3 são 15 alunos. Na semana seguinte, com mais 2 dias, você fecha a turma inteira e vai continuando. No final do bimestre, cada aluno seu passou no painel de para casa, usando oralidade, rapidez de raciocínio, vocabulário, reunião de informações para construir argumento em situação de debate. Você, professor, está vendo isso acontecer na sua frente, todo dia. Se você abrir o seu computador e começar aluno por aluno, só já com os critérios e apontando quão bem o aluno fez aquilo que se esperava, você está avaliando o seu aluno todo dia ou, no mínimo, toda semana. No mínimo, toda semana. Não se deixa avaliação para final de bimestre, porque ninguém consegue memorizar o que o aluno aprendeu semana a semana. Ou você faz registro, ou você não vai avaliar o seu aluno e vai inventar uma nota para ele baseada em prova. Por que durante muito tempo o professor avaliou o aluno baseado em prova? Porque não tinha prática didática em sala de aula. A aula era apresentar conteúdo, prova, prova, prova. O aluno não está bem psiquicamente no dia da prova e você avalia o aluno com base na prova. E o para casa corrigido, não vale? E a redação? Se ele fizer 1 por semana, são 8 por mês. São 4 bimestres, são 32, é um pequeno livro. E não vale ponto? Produto do aluno, criação do aluno, não vale ponto? Agora eu tenho que fazer registro disso por semana. É do cânone da boa aula. É do cânone do bom ensino. É do cânone da aprendizagem o aluno ser um produtor de conhecimento em sala de aula. Eu introduzo um conteúdo,
fato, relação entre fatos, conceito, relação de conceito com fato, generalização. Entrega o desafio, apoia o aluno, ele aplica o conhecimento na resolução de uma questão, ele se apropriou e criou algo de próprio. Ele resolveu, não fui eu que resolvi, foi ele aprendeu. O que é aprender? Conhecer, nível teórico, e aprender a fazer, nível prático aplicativo do conhecimento na resolução de um problema. Se a minha aula não tem aplicação do conhecimento para resolver, você vai apelar para memorização. Memorização é auricular, entrou aqui, saiu por aqui. Assim, um autômato pode ser professor. Agora, um autômato não vai ser professor que olha nos olhos do aluno, sente o sentimento do aluno, sabe as diferenças de nível de aprendizado, sabe o modo de fazer uma abordagem para lidar com as diferenças, sabe estimular o aluno avançado para ajudar um coleguinha e tal e tal. O professor será sempre insubstituível e fundamental, mas tem que ser um professor. E para ser um bom professor, tem que estudar, tem que escrever, tem que aprender a planejar, tem que dominar a norma do currículo razoavelmente, né? A gente vai aprendendo. Desenho. Tem uma questão muito interessante para aluno de primeiro ano de ciências. É mais ou menos, é uma habilidade, mais ou menos assim. Escolha mentalmente três partes do corpo humano, quaisquer. Pé, orelha, o que o aluno quiser. 3. Escolher. Ele escolheu. Agora, desenhe as 3 partes. Desenhar, escolher, desenhar. Agora, explique oralmente as funções das 3 partes. Pé, andar, orelha, ouvir. Uma criança, né? Olha só as competências que esse aluno está sendo convidado a desenvolver. Escolher, desenhar e explicar funções. Numa única questão. Qualquer criança faz isso, que é uma brincadeira. Aí você põe as crianças, aqui vão discutir o corpo humano inteiro, vão até montar um Frankenstein esquisito, com 4 pernas, 5 orelhas, o que for, mas vão aqui se divertir. Mas estão aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo, né? Desenho. Aboliram o desenho. Na educação infantil, os meninos desenham. O grafismo, todo dia, um modo de se apropriar do mundo. A escrita é o desenho. É o desenho. Aquilo tem significados psicológicos, emotivos, emocionais, de toda a ordem. E aquilo vai evoluindo. São as representações mentais que o aluno está fazendo naquele momento da escolaridade, de acordo com o repertório de aprendizagens que ele pôde adquirir até aquele presente momento. Organização de gráficos e análise. Se vocês lerem a última habilidade da parte de grandezas, medidas e estatística do 2º período da pré-escola, a última habilidade é representar informação na forma de gráfico de barra. A minha turma tem 20 crianças, 12 meninas, 8 meninos. Eu faço um eixo de 0 a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20. Agora vocês, quantos meninos são? 12. Conte até 12. 12. Faz um risquinho, formando um T com o eixo. Faz um risquinho. Agora faz uma linha para baixo. Pimba, fez um retângulo. Colore de azul. Os meninos, as meninas são azul. Quantos meninos tem? 8. A mesma coisa. Colore de verde. Os meninos são verde. O que as crianças fizeram? Um gráfico de barra. Tem colega nossa, professora, que não sabe fazer um gráfico de barra, dando aula no 5º ano. Não estou censurando, não estou criticando, estou constatando coisa que eu já vi. Os meninos não sabiam fazer gráfico de barra, nem gráfico de pizza, que a professora não sabia. Agora, eu vou criticar a professora? Eu vou criticar o secretário de Estado de Educação, o secretário municipal de Educação, a equipe pedagógica da secretaria, a diretora da escola, a pedagoga da escola, para chegar depois na professora, que ela tinha obrigação de saber. Ela tinha obrigação de saber. Não estou isentando-a de corresponsabilidade.
Mas não dá. Quer dizer, esse aluno não vai aprender o que ele tem direito de aprender. E que é pior, ele sabia quando terminou o segundo período da educação infantil. Quando ele entrou nos anos iniciais, ele entrou em processo de desaprendizagem, porque nunca mais pediram a ele que fizesse um gráfico de barra. Né? Oficina com texto alfanumérico. Não tem prova da Prova Brasil do 5º ano que não tenha 3 questões com texto alfanumérico. É um texto que tem informações quantitativas e você vai relacionar uma coisa com a outra. Como é que o aluno vai aprender? Trabalhando isso no para casa, trabalhando isso em sala de aula, resolvendo isso e tal. Oficina com texto literário e poético. Educação literária, está lá, é o 5º eixo da língua portuguesa. Elaboração de mapas. Gente, eu me lembro, meu grupo escolar, a gente desenhava mapa. Onde é que você mora? Desenha a sua casa na sua rua, a sua rua e a rua do lado. Onde é que está a igreja? Onde é que está o açougue? Onde é que está a padaria? Desenha, você vai desenhando. Daqui a pouco você está representando onde é que você mora, num espaço abstrato que você representa mentalmente com grafismo. Você está fazendo um mapa. Você está fazendo um mapa. Por que isso acabou na sala de aula brasileira? Isso tem que crescer cada vez mais. Tem que ter exercício de leitura cartográfica. O aluno criar mapa, inventar mapa, aprender a ler mapa. Né? Não tem jornal que você abre a primeira página que não tem um mapa lá para você decodificar, uma tabela, um gráfico, não tem. Isso é linguagem universal, vai ser no mundo inteiro, em qualquer local, no mundo do trabalho, e o aluno não tem linguagem para isso. Né? Leitura cartográfica, formulação de hipóteses, para casa, painel de debate de correção do para casa, produção de audiovisual em grupo utilizando o celular. Agora, isso aqui eu tenho que repensar, porque com boas razões está proibido, né? Então, utilizando outro recurso na escola. Elaboração em grupo de um painel de recorte sobre um tema. E assim vai. Vocês sabem que essa lista aqui pode chegar a 30, pode chegar a 40, de acordo com a criatividade das professoras. A professora não tem que usar tudo isso aqui, não. É o que ela domina melhor, ela vai aprendendo coisa nova. E na medida que as professoras intercambiam entre si os seus planejamentos mais detalhados de aula, né, que o que é padrão é a habilidade. Tanto quanto possível compartilhar isso aqui, ótimo. Agora, cada professor tem que ter a liberdade também de exercer a didática em sala de aula de acordo com seu estilo, suas preferências e o que ele sabe melhor. Você não pode ter um padrão único para todo mundo. Você tem que ter o padrão curricular, aquelas habilidades. Mas aqui tem que ter uma variação. Aqui é também anos iniciais, língua portuguesa, sequências didáticas. Aqui uma outra coisa, uma coisa de Itacanambi, que um dia eu apresento para vocês, que eu peguei lá um IDEB 5.2 e a turma chegou no 6,5, foi um fenômeno. Aí eu volto lá naquele começo, que vocês lembram que eu estava falando de... Ué, o que é isso? Está no 8 ainda. Eu falava de planejamento semanal de aula, né? Chegou no 1 aí? Então, aquilo tudo que eu acabei de mostrar corresponde ao tópico 1. Para fazer o planejamento semanal de aula. Ou seja, eu tenho uma matrizinha que eu coloco as habilidades que eu vou trabalhar de segunda a sexta. Eu tenho a outra matrizinha que de segunda a sexta eu indico quais recursos eu vou utilizar. Didáticos, pedagógicos, tecnológicos. E que sequências didáticas eu vou utilizar. Está pronto o meu planejamento semanal de aula com as sequências didáticas e os recursos que eu vou utilizar. Agora eu vou para dentro da sala de aula aplicar. Né? Segundo cânone, semanalmente, às sextas-feiras em sala de aula, avaliar o aprendizado de cada aluno e registrar os resultados na matriz de monitoramento do aprendizado, existente em seu computador de uso pessoal. Parênteses, que o professor precisa utilizar em sala de aula.
Toda a sala de aula devia ter um computador com um diretório para cada professor que eventualmente vá utilizá-lo. Me permite fazer só? Claro, à vontade. Olha, vocês são supervisores, diretores, né, já têm uma experiência muito grande, sim, e possivelmente vocês já depararam com essa seguinte situação. Eu já deparei muito com isso nas escolas. Tem professor que faz um planejamento invejável, mas nada daquilo é colocado em prática na sala de aula. Não sei se isso acontece na rede municipal. E de repente eu faço um planejamento maravilhoso e apresento a minha supervisora. Tá? Mas dentro da sala de aula, eu fecho a porta e eu estou aplicando esse planejamento. Ou ele foi simplesmente para a supervisora analisar e falar, maravilha, beleza, seu planejamento. Então, é aí que entra o papel de gestores, né? Gestores, supervisores, todo mundo. Acompanhar para ver se esse planejamento está sendo executado. Isso. Tá? Não estou dizendo que os professores da rede municipal fazem isso. Eu estou dizendo que eu já trabalhei em escola e já... Você tem razão, isso é muito comum. Está começando a mudar. Maravilhosos, mas na sala de aula não tem nada a ver com... Nós vamos tratar esse assunto daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, eu chamei de monitoramento 2, agora eu estou falando do monitoramento 1. Este aqui é o fundamental. Sem este aqui, o trabalho de você, coordenador, coordenadora pedagógica, fica muito dificultado. Porque você não tem como base o que o professor precisaria ter feito por dever de ofício. Eu estou com meus alunos de segunda a sexta, falando dos anos iniciais. Eu estou observando cada aluno dia a dia, o que ele é capaz de fazer, o que ele aprendeu, quão bem ele aprendeu, quem aprendeu mais, quem é avançado, quem é intermediário, quem está em situação mais delicada, como é que eu vou fazer para não deixá-lo ficar para trás. O que eu vou fazer na sexta-feira? Eu vou registrar o progresso dos meus alunos naquela semana. Se eu identifiquei 1, 2, 3 alunos com grande dificuldade de aprendizagem, em relação a 1, 2 habilidades, e eu não encontrei a solução, eu vou ali no meu planejamento, que tem um espaço para isso, comunicar à coordenadora pedagógica que me assiste que eu tenho um problema, que eu não tenho solução, que seria bom conversarmos, trocar ideias, e eu vou buscar uma orientação. Né? Então, este é um insumo, a base sobre a qual a coordenação pedagógica vai trabalhar. Os registros do professor. Não quer dizer que a coordenadora pedagógica não vá à sala de aula. Vá, eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas quem está constantemente, sistematicamente observando e em condições de fazer registro é o professor. Por que o professor não faz o registro? Ao não registrar o aprendizado do aluno, o aluno está percebendo a desatenção do professor em relação ao progresso de cada aluno. Quando ele está interessado, como essa criatura aqui, ó, quando ele está interessado, ele percebe o envolvimento do professor, ele percebe o interesse do professor, o engajamento do professor, observando o aprendizado do aluno. Então, isso é semanal. Isso é uma mudança cultural fundamental. Vocês lembram que eu dizia? A escola brasileira é a cultura da oralidade, não é a cultura do registro. Que o professor fala oralmente do aluno no conselho de classe, mas não tem um registro semanal. Tem uma professora tinha 52 anos em 2023, quando nós fizemos um seminário lá em Itacarambi, e 25 anos de docência, excelente professora, criava materiais, ela falou, professor, eu levei 25 anos para aprender o que eu vou te chamar de curto-circuito na relação ensino-aprendizagem. O fio desencapado, que eu nunca tinha resolvido, que eu nunca fiz a avaliação semanal do aprendizado do meu aluno. Não é dar nota, não. É registrar se ele aprendeu ou não as habilidades que foram estudadas naquela semana e quais são as dificuldades que ele apresentou, ou se ele é um aluno avançado, que ele está no outro patamar. O fio desencapado, o curto-circuito, que não deixa conectar ensino e aprendizado, é não avaliar o aluno na sexta-feira. Esse, para mim, hoje é o critério que distingue o bom professor.
O interesse genuíno no aprendizado do aluno se testemunha no registro de quão bem o aluno aprendeu na sexta-feira. Se ele tiver uma matriz, ele não vai ter trabalho nenhum se não tocar a tecla do computador e botar ABCD ali. Só isso, ele já sabe. Já sabe. 3. Organizar a sala de aula como um ambiente de aprendizagem. Alunos precisam interagir entre si, verem uns aos outros, praticarem trocas afetivas, emocionais, culturais, de fala e de cooperação na realização das atividades propostas e, assim, realizarem em grupos de trabalho o aprendizado esperado. Você tem momentos de atividade individual, você tem momentos de interatividade, de cooperação em grupo. O ambiente da sala de aula, a topografia da sala de aula já nos diz a sala de aula que nós temos. Não se utiliza mais a sala de aula com as fileiras de alunos, vendo a nuca de quem está na frente. Hoje você tem a meia-lua, 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 de tal modo que os alunos se veem, se olham, têm trocas afetivas, trocas emocionais, trocas culturais, falam e se ouvem, se veem e assim por diante. E a professora comanda, porque a dinâmica da sala de aula é outra. Tem o conteúdo que foi apresentado e o aluno agora vai desenvolver uma tarefa em sala de aula. Por isso ele está em cooperação, trocando ideias ali. Quando não tem tarefa, ele vai ficar em fila ouvindo. É a professora virar as costas, que o aluno vai cansar e ele vai interagir com o colega dele à maneira dele. E no caso, quando tinha o celular, ele ficava nos joguinhos no celular. É isso. Então mudou. A topografia, a disposição das carteiras e dos alunos na sala de aula já nos diz que sala de aula é aquela. Já é um indicador. Agora, não é fácil trabalhar assim. Você se acostumou de uma maneira. Olha lá na educação infantil. A coisa mais comum é a professora de educação infantil com o joelho no chão. Professora de educação infantil que não fizer pilates, como eu faço, que não fizer yoga, coitada dela. Que ela passa boa parte do tempo com o joelho no chão. Que a turma está lá, brincando, mas está aprendendo coisas espetaculares. Espetaculares, né? Aprendendo geometria e tudo mais. A realização do aprendizado esperado, 4, dar-se-á se, e somente se, o professor encorajar e valorizar a prática de atividades em sala de aula, sempre na forma de desenvolvimento e finalização de um produto, um texto ou redação, análise de um texto, uma leitura e interpretação cartográfica, uma dramatização a partir de uma leitura literária, um cálculo, uma resolução de problema e assim por diante, como nós já vimos. Se não tem isso, o aluno não domina a habilidade, a não ser de memória. Depois ela perde. O aluno tem que ser desafiado. O que, repito, o que é aprender? Conhecer em nível abstrato e aplicar esse conhecimento na resolução prática de um problema. Ele tem que ser desafiado, ele tem que ser autoral, ele tem que criar algo próprio, pegar esse conhecimento e colocar aqui para resolver um problema. Aí ele é autor, aí ele tem incentivo, ele se emociona com aquilo, aquilo fica na memória. 5. É especialmente relevante pelos impactos culturais e pelos bons resultados de aprendizado rapidamente observados, o professor passar diariamente o para casa para o aluno realizá-lo com o apoio da família. O para casa feito precisa ser fortemente valorizado pelo professor, inclusive com impacto no bimestre na distribuição de nota. A forma, organizar um painel de correção do para casa com a participação diária de 3 a 4 alunos, e assim instigar o debate entre eles, o desenvolvimento da oralidade, da capacidade de organizar mentalmente as informações, dados e conhecimentos, na construção mental de argumentos em situação social de diálogo. Qual situação social de diálogo? Os 3 debatendo aqui diante da turma. Aprendeu aqui, vai fazer isso na vida inteira e vai ter êxito na vida. Vai ter. Isso hoje...
Mas eu vou dizer... O dever de casa, a maioria não vem. Quando a gente é uma família, eu não tenho tempo. Então é uma coisa que a gente trabalha muito, mas não é fácil. É complicado. Mas na década de 90, os colegiados de escola funcionavam na rede estadual com as suas 5.500 escolas. Depois do ano 2000 para cá, as escolas foram negligenciando a importância do colegiado escolar. Foram negligenciando. Se o colegiado escolar não funciona, isso é um sinal muito forte de que a família vai ter pouca interação com a escola. Porque o colegiado reúne os líderes entre os pais de alunos. Se eles não funcionam, é menos provável que a família atenda às demandas da escola. É uma questão de construção social. É demorado, mas nós precisamos chegar lá, né? Bom, 5. 6. Ao utilizar de modo combinado. Isso aqui não está em livro nenhum, isso aqui é escrita minha, baseado no que eu vejo, no que eu penso, no que eu pesquiso, no que eu escrevo e tal. Agora eu estou escrevendo sem parar. Ao utilizar de modo combinado diferentes atividades didáticas em sala de aula, e estou escrevendo para professor, não estou escrevendo para intelectual da universidade, não. Estou escrevendo para professor, que é um trabalhador intelectual. Então estou escrevendo para ele. O que é que nós já avançamos, o que é que nós estamos devendo, como é que vamos para frente, enfim. Ao utilizar de modo combinado diferentes atividades didáticas em sala de aula, o professor forma por semana uma sequência didática, como vimos, que encoraja, torna possível e garante o protagonismo de cada aluno na construção de conhecimentos, no sentido de apropriar-se ou de tornar próprio o domínio das habilidades que estão sendo estudadas e aprendidas em sala de aula. Pois aprender é igual a conhecer mais saber fazer, já falamos isso. 7. Disso decorre um novo modo de avaliar o aprendizado. Todas as atividades e os produtos consequentes devem e precisam ser valorizados e avaliados, com notas parciais, conforme um padrão de avaliação bimestral. Eu faria o seguinte, tem isso escrito, mas não está aqui agora. Eu daria 6 pontos para a prova mensal feita pelo professor. Daria 6 pontos, totalizando 12, para a prova bimestral padronizada e elaborada pela Secretaria de Educação. Daria 3 pontos por bimestre se o aluno fizer uma redação por semana. Vão ser 8 no final do bimestre. 3 pontos. Fez 8 redações. 8 redações. Quase um livrinho. Daria 3 pontos para fazer o para casa todo dia, 1 ponto. E 2 pontos por participar dos painéis de debates. 3 pontos. Vão somar 6 da prova 1, 6 da prova 2, 12. 3 da redação, 15. 3 do para casa, 18. Daria 2 pontos por um trabalho em dupla, com duração de 1 mês, com um produto por semana que o aluno vai desenvolver. Não é aquele trabalhinho de copiar da internet, não. Ele tem que ser valorizado, né? Coisas desse tipo que nós vamos fazendo em sala de aula até chegar aos 25 pontos. Em cima de produtos do aluno. Você valoriza as provas e valoriza o que o aluno produz. A pergunta é, uma prova vale mais do que 8 redações feitas no bimestre? Uma prova vale mais do que para casa feito todo dia? Vão ser 20 no primeiro mês, 40 no final do bimestre. Se forem 3 questões, 40 vezes 3 são 120 questões. O aluno fez 120 questões de para casa. Participou 3 vezes, pelo menos, do painel de debate e eu não dou nota para ele? Eu dou 6 numa prova e não dou nem 3 para ele? Ele vai fazer um cálculo pragmático. Não vou fazer o para casa, não vale a pena. Eu vou estudar para a prova. Na prova, eu dou conta e deixo o para casa de lado. Eu descobri que ia falar isso, é muito bom. Vou falar a verdade. Está no ensino médio. E a escola dele é integral. E ele fala isso. Ó tia, eu tenho uma antipatia. O professor tem que dar prova. Porque as outras coisas eu não... Porque tem bobo. Para ele é bobo, né? Porque a prova eu fecho. Então, para ele, a outra distribuição... É isso. Se ele fecha a prova, é porque a prova está fácil. Né? A prova devia ser mais equilibrada, né? Enfim. Bom, padrão de avaliação bimestral. Hein? Sim. Você falou ali
da questão da sequência didática. Essa sequência didática, pela sua organização, ela vai ter necessariamente a obrigação de acontecer toda semana, fechando toda semana. E se um professor fechar uma sequência didática, ele extrapolar para outra semana? Porque pode acontecer uma sequência didática... Não tem problema. Porque não precisa de ser fechado. Vamos deixar claro. Ele não vai usar na semana aquela quantidade de coisas que nós colocamos, vai usar algumas. Mas ele está desenvolvendo uma, não conseguiu fechar na semana, aí você tem que respeitar a dinâmica da sala de aula e do professor. Não, não pode engessar. Se engessar, não vai dar certo. Aí é a sensibilidade da equipe de coordenação pedagógica para saber. O importante é, os alunos estão mais interessados, os alunos estão fazendo para casa, a sala está mais animada, a aula melhorou, o ambiente, a qualidade melhorou, o professor está mais instigado, melhorou didaticamente, são os impactos. Outra coisa é o resultado. Resultado, o aluno está produzindo resultado, escrevendo, fazendo resolução de cálculo e resolução de problema, dramatização, isso tudo é resultado. Resultado não é só nota de prova, né? Ok? Aí tem que ter uma flexibilidade, você tem toda a razão. 8. Aí que nós vamos entrar na questão que você levantou. Sempre com foco no aluno e enfoque no aprendizado esperado, pedagogo e professor precisam observar o progresso de cada aluno e disso fazerem registro em instrumento ou protocolo padronizado. O professor tem o dele, o pedagogo tem o dele. É o chamado monitoramento dos processos de ensino e de aprendizagem. A escola que não monitora o processo de ensino e de aprendizagem, ela não tem muito o que falar sobre aprendizado de aluno. Não tem. O monitoramento deverá ser efetuado em 3 níveis combinados. Nível 1, já falamos bastante dele, é o professor em sala de aula toda semana. Nível 2, efetuado diretamente pelo pedagogo ao visitar semanalmente cada sala de aula. Toma leitura de 4 alunos escolhidos, vê cálculo, assenta, não fala nada, observa 15 minutos da aula da professora, verifica se ela está trabalhando o planejamento semanal de aulas naquele momento em que você está na sala de aula. Ah, mas a coordenadora pedagógica está entrando na sala de aula para me fiscalizar. Não caiam na armadilha da colega ou do colega nosso professor que vê no trabalho do coordenador pedagógico um contraditório, uma ameaça, uma fiscalização. Isso é o adulto se dando o direito de agir psiquicamente como um adolescente. Ele é um adulto, e é um adulto colega dele, tão responsável como ele, que está como coordenador visitando a sala de aula como uma regra da rede e uma regra da escola. Não há, portanto, nenhuma transgressão, nem nenhum desrespeito para cooperar com a colega professora, aprender com ela, mas também tem o que ensinar depois. Não pode comentar nada durante a aula, porque está na presença dos alunos. Mas pode tomar leitura. Se tiver que elogiar, já elogia na hora. Se tiver problema, não fala nada, comenta depois com a professora. Os elogios todos na hora. Ah, seu planejamento está maravilhoso, a condução da sua aula está muito bonita, que solução didática que você encontrou, parabéns, né, alunos? Olha que coisa bonita e tal. Julgar a professora para cima. Tiver que fazer uma observação crítica, guarda, depois só você e ela, ninguém perto. Você não faz crítica a ser humano diante de público. Você fecha a porta completamente de comunicação com essa pessoa depois. É ali, troca. Ela tem que sentir que você está dando uma contribuição, né? Agora, se a pessoa se sente fiscalizada, a fragilidade humana leva a esse ponto. É fragilidade humana. Nós vamos ter que saber trabalhar a fragilidade humana. Não é má fé, é fragilidade. Vamos ter que ajudar a pessoa, né? Pessoa frágil vai resistir. Uma pessoa que, isso aí é uma coisa boa, vai me ajudar, né? E o nível 3 é a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que está plenamente consciente disso. Eu recomendo a diretora previamente avisada, não tem surpresa, chegadinha de surpresa, não tem pegadinha, com uma metodologia padronizada do conhecimento da diretora, da pedagoga, do professor, a equipe da secretaria visita a escola,
Não pode ser visita beija-flor. Vocês vão ver minha visita à escola, quanto tempo eu fico. Visita beija-flor, melhor não ir. Eu entro numa escola, 7h30 da manhã, eu saio de lá 10, 10h30 da manhã. Eu fico 3 horas lá. Aí eu faço... Não, de manhã não. Aí eu faço um pequeno relatório de visita e tal, e entrego na Secretaria de Educação para ser entregue à diretora. Se a diretora quiser compartilhar com a escola, é decisão dela. Se ela não quiser, é direito dela também. Mas eu tenho que trabalhar a verdade com habilidade e sensibilidade. Se tiver que fazer um registro crítico, eu vou ter que fazer o registro crítico, senão a pessoa não aprende. Mas eu, quando vou numa escola, eu já estou habituado, né? Primeira coisa que eu faço é dar uma volta pelo lado de fora. Como é que está a rua do entorno dessa escola? Ô, prefeitura, ó, tem buraco aqui e tal. Tem meio-fio, tem passeio, tem mato, tem iluminação boa, tem árvore para sombra. E o muro da escola? É muro de prisão, tudo cinza? Ou é um muro bonito, tem trabalho artístico de aluno? Como é que é a recepção você entrou na escola? Você entrou na escola, tem área? Tem. Tem jardim, tem planta, tem árvore, ou tem terra para vento jogar poeira para dentro do prédio? Isso tudo mostra a cara da escola. Tem uma horta? Está bacana? Está bem cuidada? Como é que está? O professor está estacionando o carro em cima de jardim ou está tudo organizadinho? Como é que está a gestão da informação? Viu? Tem plaquinha, aqui a direção, isso, e mais aqui está tudo informadinho, bacana. E o painel de informação da escola? Eu sei qual é o IDEB da escola, está aqui. Qual é a Prova Brasil? Está aqui, não tem nada. Então não tem gestão da informação da escola? Cadê o carômetro? Quem é a diretora? Quem é o pedagogo? Quem é o professor? Quem é o pessoal da zeladoria? Cadê os nomes, as fotos deles? Cadê a vida nessa escola? Cadê a homenagem às pessoas dessa escola? Cadê as notas bimestrais dos alunos? Aí eu vou no corredor da sala de aula. Sala de aula 1, 2, 3. Eu olho a porta e uma parede nua, que não tem nada. Onde é que está? Terminou o primeiro bimestre? A média daquela sala de aula em português e a média em matemática do primeiro bimestre. Qual que é a meta da turma? Meta de turma. Isso eu vou olhar em toda a escola. Meta por bimestre. Eu tenho o resultado do primeiro bimestre. Cadê a meta para o segundo bimestre? Como é que eu vou falar de meta do IDEB para lá para o final do ano, se eu não tenho meta intermediária de progresso bimestral? O longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. Se eu não tenho meta de processo, como é que eu vou ter meta de chegada? Meta de chegada vira um mistério mais difícil de entender do que o da Santíssima Trindade. Não tem jeito, tem que ter meta intermediária. Então, professor, o Excel pega as notas do seu aluno e calcula a média. A coisa mais elementar. Põe isso do lado de fora, um padrão, média do primeiro bimestre. Meta matemática para o segundo bimestre. A média foi 6. Qual é a meta para o segundo bimestre? 7. Português, tal. Meta. Vai desafiando. Pá, pá. A sala cumpriu a meta? Vão fazer um prêmio para essa sala? Uma homenagem para essa turma? Assim vai. Tal e tal e tal. Meta de leitura, meta de escrita. Aluno vai ler quantos livros por bimestre? E assim vai, né? Então é esse o trabalho que a equipe coordenadora da secretaria vai fazer na escola. Cooperar com a escola. Vocês têm que tirar da cabeça. Eu nasci em Santa Bárbara do Mato Dentro. Nasci. Eu me lembro. Aqui eu não sei como é que é. Eu me lembro como é que era a política local. Eleição terminou. Você tem sua paixão política, ela tem a paixão política dela. Ótimo. Sejam apaixonadas pelas paixões que tenham, mas se for política, lá fora. Aqui dentro, a única paixão é pelo aluno, pelo aprendizado. Deixa isso do lado de fora. Deixa isso do lado de fora. Vão cuidar aqui de ensino e aprendizado, como profissionais e seres humanos. Pensar grande, né? Eu adoro política, faço política, sou partidário, já fui até candidato a governador, mas nunca fiz proselitismo político no meu trabalho
como secretário de Educação. Eduardo Azeredo, candidato à reeleição. Eu, secretário de Estado. Olha o que eu podia ter feito. Eu nunca fiz uma campanha para o Eduardo Azeredo em nenhum ambiente escolar, em nenhuma superintendência. Não tem um recado meu para quem quer que seja. Agora, na rua, eu sou um diabo. Aí me segura, porque aí é outra história. Aí, 9. As provas continuarão a fazer parte do processo e dos modos de avaliar o aprendizado dos alunos. É aquilo que eu falei. Recomenda-se uma prova mensal elaborada na escola pelos professores, uma prova, aqui eu até reduzi, 6 pontos, uma prova pelo núcleo pedagógico da secretaria. Os 12 pontos restantes, já falamos sobre isso. A escola estabelece metas. Ô, gente, eu trabalho desse modo. Ah, mas não consegue. Não consegue? 128 escolas em Montes Claros. Todo mundo trabalhou desse jeito. Todo mundo trabalhou desse jeito. Rede estadual. Quem aqui fez o PROCAP ou o PROCAD? Vocês lembram? Vocês lembram? Cantinho de leitura, meta de escrita e tal e tal. 1996, 97, 98, PROCAP, PROCAD. E não pagava nada para vocês participarem dos cursos, que não tinha dinheiro. E não tinha um terço remunerado fora da sala de aula, não. Tinha não. Tinha não. Era aula, aula, aula. E a formação era além da jornada de aulas. E todo mundo fez, porque o curso era maravilhoso. Meta semanal de leitura por ano de escolaridade. Eu me lembro quando nós criamos os cantinhos de leitura. Ah, não! Tem que ser no máximo 2 livrinhos de literatura infantil. Eu comecei a ouvir de um lado, ouvir de outro, de um lado e de outro. Peraí, mas tem escola que o aluno lê um livrinho todo dia, ainda leva para casa no final de semana. Quem é que tirou da cabeça que é um livrinho só, que são 2? Espera aí, tem aluno que quer ler todo dia e quer levar o livrinho para casa no final de semana. Né? Meta semanal de escrita. Vamos começar com uma redação. Mas o ano que vem, do 3º ano para frente, nós podemos passar para 2. Numa boa. Metas médias bimestrais por turma e por disciplina. É aquilo que eu falava de bimestre em bimestre. Meta para a Prova Brasil e para o IDEB, já falamos antes. 1º ano de alfabetização, 100% dos alunos com domínio de leitura fluente. 100%, professor? É. Nós vamos cortar o pescoço de quem? Se for 99, nós vamos cortar o pescoço de alguém. Quem que é o infeliz? Olhem para Sobral. Sobral é a escola de leitores, de escritores e de gente que faz cálculo. Por quê? Porque é assim, não deixa ninguém ficar para trás. Em cada ano da escolaridade, no caso de matemática e de português, até o final do 1º semestre, pelo menos 70% dos alunos em situação de aprendizado esperado. Até o final do ano, pelo menos 90%. Ficaram 5% para trás depois da gente ter feito tudo que era possível. Eu sou completamente contrário à aprovação automática. A aprovação automática tem que acabar nessa rede. Vocês têm que acabar com isso ontem. Ah, então vamos voltar com a reprovação se for necessário? Sim. Mas não é a reprovação contra a aprovação. É o aluno aprender todo dia e toda semana. Se isso acontecer, não vai ter reprovação e nem aprovação automática. Mas se algum aluno lá na frente ficar para trás, o que é que nós vamos fazer? Voltar com a segunda época, enquanto vocês todas vão para as férias, a secretaria vai contratar aquelas professoras aposentadas que são um espetáculo, sabem tudo. Você contrata em dezembro, elas preparam tudo, pega um prédio, quem tem as melhores condições e cria. Darcy Ribeiro que inventou isso. A escola de férias. Põe lá a meninada que seria reprovada, em tempo integral, comendo bem, esporte, brincadeira, cinema, mais. Aula de matemática, cálculo e provinha. Aula de português, redação, debate, cálculo e provinha. Uma provinha todo dia. Mês de janeiro inteirinho.
eles vão aprender na escola de férias do que não aprenderam e vão seguir na escolaridade sem aprovação automática, sem ser empurrado para frente, porque aprenderam. Agora, se um deles não compareceu, negligenciou, aí é reprovação, não tem conversa. Não tem conversa. O aluno tem que entender que ser bom aluno é difícil. Tem que entender que aprender é trabalhoso. É trabalhoso. Não pode ser o range-rede, não. Tem que ser no áspero do moquém. Tem que ralar a mandioca mesmo. Isso aí vai mexer até com a família. Vai ter mais... Ixi, ó. Porque vai viajar, tem que viajar em janeiro. Ela foi no ponto aqui, ó. Mas vai mexer. Vai mexer. Aí nós vamos ter o apoio do padre, do pastor, né? Vão ter apoio do Conselho Municipal de Educação, vão ter apoio de tudo quanto é organismo da sociedade civil, mobilizar a sociedade, formar parceria. Meu filho, olha, o seu filho está na escola de férias. Lamento, vocês vão reorganizar suas férias. Ele não vai na escola de férias, vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Agora, isso tem que se avisar. Tomaram a decisão, tem até março, abril. Tomou a decisão, vamos escrever, aprovar, explicar para a Câmara Municipal, aí não tem situação e oposição, não vem oposição querer fazer barulho em cima disso, né? Não, isso aqui nós estamos preocupados com o aluno, explicar para a sociedade, ganhar o apoio da sociedade e levar para dentro da escola. Agora, na hora dessas coisas serem feitas, secretário de Educação, equipe de coordenação pedagógica, diretora de escola, coordenadora pedagógica tem que falar a mesma linguagem. Chegou na escola, tem um grupo de professores, eu não aceito isso. Aí a diretora fala assim, pois é, mas isso aí é decisão da secretaria. Peraí, você não estava lá na reunião? Você não participou da decisão? Você não participou? Agora encontrou uma resistência na escola, você vai fazer meio de campo? Gente, diretor, podem acreditar nos meus 76 anos de estrada percorrida. Diretor que tenta ficar em cima do muro, professor percebe, mas na hora, e toma conta. E toma conta da escola. Toma conta da escola. É grupinho daqui, é grupinho dali. Vocês sabem que o diretor é uma figura central na escola. Vocês sabem disso. Só que ele tem que ser uma figura central somente para o bem o tempo inteiro. Diretor não é do mal e não tem má fé. Mas se não fizer a coisa certa o tempo inteiro, de repente vai abrir espaço para que as coisas erradas comecem a acontecer. Por exemplo, eu tenho mais tempo de casa, então eu tenho que escolher turma e tal. Você não tem perfil para trabalhar como alfabetizadora. Você é muito boa para o quinto ano, para o quarto ano. Não, mas eu quero ficar como alfabetizadora. Aí você cede, faz a lotação em sala de aula, levando em conta o quê? O interesse, por mais legítimo que seja, da professora, usando um critério curioso, o tempo de serviço. Mas e a qualidade do trabalho? Não é fácil ser diretor, que você tem que equilibrar essas tensões que acontecem o tempo inteiro, e tal, e tal, e tal. Eu não vou nem entrar por enquanto, porque a minha proposta é uma proposta dura nesse sentido. Tem uma indústria nacional do atestado médico para facilitar a falta ao trabalho. Na hora que mandar uns 6 para inquérito e para processo, aí nós vamos moralizar esse negócio. O que é que vocês acham que acontece numa escola que você tem 2 pessoas faltando por turno todo dia? A diretora fica o tempo inteiro apagando o incêndio, tentando reorganizar, aí tira a pedagoga do trabalho dela, quebra o galho na sala de aula. A vice-diretora quebra o galho na sala de aula. Não tem aula, porque é para ocupar o espaço para organizar a vida da escola. Não tem meio de campo. Vocês já viram? Bom, eu fui professor a vida inteira, eu não me lembro de ter faltado a aula. Eu não me lembro. Francamente, não me lembro. Eu dava aula de sociologia na UFMG. Eu avisei meus alunos. Meus colegas começavam a aula às 7h30. Eu avisei, 7 horas eu estou dentro da sala de aula. 7h30 eu fecho, 7h05 eu fecho a porta.
Não entra mais nenhum aluno depois de 7h05. Minha sala ficava assim de aluno. 7 horas eu estava lá. Tem horário? Tem. Ah, tocou o sinal. Depois da 3ª aula. Vamos lá tomar um cafezinho e tal. Tocou o sinal para começar a 4ª aula. 10 minutos depois eu levanto da sala do professor e vou lá para a minha sala de aula. Chega lá, está uma bagunça completa, é claro. Cadê o professor? Nossa, você me fez lembrar de um professor, dizendo que eu. Não entendi, viajei. Não me comprometa. Estamos terminando, pessoal. Instituir política pública de formação continuada em serviço, com calendário de formação mês a mês e de modo incremental garantir formação continuada e padronizada dos diretores escolares. Eu fui contratado, inclusive, para ajudar nisso aqui. Formação continuada e padronizada dos pedagogos, também. Eu criei metodologia para o diretor, chama Índice de Qualidade da Gestão Pedagógica da Escola Diretor. Criei uma metodologia para os pedagogos, Índice de Qualidade da Gestão Pedagógica da Escola, pedagogo. Criei para o professor de sala de aula, Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula, para o professor. 8 anos de pesquisa testando isso para desenvolver as metodologias. Vão ter todas entregues, distribuídas para todo mundo. Formação continuada e padronizada dos professores dos anos iniciais. Vocês têm um programa na área de alfabetização, né? Formação continuada do pessoal dos anos finais. Aqui eu ajudo, não trabalhando uma disciplina. Eu vou trabalhar coisas gerais como essas que nós estamos vendo aqui. Formação continuada de secretários escolares, eu vou fazer isso. Ensinar o secretário escolar a organizar banco de dados e como é que analisa a informação educacional. Eu vou fazer isso aqui. E os demais servidores. Sobral trabalha dessa maneira. Tem uma agenda mensal para o ano inteiro de formação de todos os segmentos da escola. Estou pensando uma coisa aqui agora, não sei se é possível incluir aí, é uma formação continuada para os auxiliares de creche. Claro. Porque o que acontece? Os auxiliares de creche, Fundamental. eles não são pedagogos, eles terminam sem a menor formação. Quer dizer, quem orienta é o supervisor, o diretor, está orientando, está dando suporte. Duas coisas, José. Os auxiliares de O que nós estaríamos criando aqui? O Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. É isso. Tem uma agenda mensal de formação. Para todos, tem que ser para todos. Zeladoria, né? Auxiliar de creche, você lembrou muito bem. Até motorista. Olha se tem água, olha se tem óleo, olha o pneu, calibra o pneu. Hein? Claro, todo mundo. Servente escolar, todo mundo. Formação continuada. Né? Regras básicas de sociabilidade, saúde, limpeza, tudo. É isso. O pessoal se sente gratificado, né? 12. Implantar a escola. Aqui nós vamos ter tempo para conversar. O Brasil entrou no ciclo agora da escola em tempo integral. Vem aí, até o final do ano, o Plano Nacional Decenal de Desenvolvimento da Educação 2025-2035. Qual vai ser a grande meta? Expandir a escola em tempo integral e com o currículo de educação integral. Nós vamos ter que conversar sobre currículo de educação integral. A equipe da Secretaria me deu uma informação hoje maravilhosa, que a Secretaria de Cultura vai desenvolver um determinado programa de arte voltado para a escola. Eu já pedi uma reunião conjunta com o pessoal da cultura, o pessoal do meio ambiente, para a gente trocar ideias e compartilhar isso com vocês e chegar a uma ideia. E, de repente, você já coloca no currículo da escola regular atividades artísticas que a Secretaria da Cultura, em interação, vai programar para nós. Música na escola e assim por diante. Na sua opinião, é bom
Eu acho bom. É bom. Eu nunca vivenciei, entendeu? A escola integral não pode ser política social, de deixar o aluno tempo integral na escola para a mãe poder trabalhar. Isso é um subproduto, porque a política que nós fazemos em educação é política educacional, não é política social. Então, a escola em tempo integral vai ajudar a mãe a trabalhar, mas isso não é o objetivo principal. O objetivo principal é o desenvolvimento da aprendizagem do aluno de forma integral. Esse é o objetivo, é uma política pública educacional, que tem um currículo apropriado para isso. Agora, o mundo inteiro está na frente do Brasil, porque o mundo inteiro está em tempo integral. As minhas netas estão em tempo integral, onde elas vivem. O mundo inteiro está em tempo integral. As melhores escolas estão em tempo integral. Então, nesse sentido, a gente tem uma perda, um diferencial em desfavor nosso. Agora, não é tempo integral para dobrar o número de aula de matemática, que vai matar o aluno de tédio. Para dobrar o número de aula de português, é para introduzir esporte, introduzir o jogo de xadrez, introduzir capoeira, introduzir dança, introduzir essa tecnologia, essas coisas todas, né? Aí, ó, oferta de curso de língua estrangeira, dança, teatro, oferta de atividade para aquisição de destrezas tecnológicas, projeto de música na escola, musicalizar a escola. É isso. Ok? Esse material vai ser entregue à secretaria amanhã e a secretaria redistribui para vocês. E se vocês quiserem fazer algum comentário, uma sugestão, me encaminhem, por favor, que isso aqui vai melhorando exatamente com os comentários de vocês. Quanta coisa eu fui aprendendo nessas conversas e fui acrescentando para ir melhorando o produto. Tá ok? É, em linhas gerais, pessoal, o modo como a gente pretende trabalhar. Eu não falei rigorosamente para vocês nenhuma grande novidade. A única grande novidade que tem aqui é que eu consegui juntar tudo isso e transformar em metodologia. Mas esse vai ser a linha do nosso trabalho. Com os diretores, principalmente construindo o projeto político-pedagógico da escola, com os pedagogos muito nessa linha aqui, muito nessa linha das metodologias pedagógicas, também com o diretor, com os professores, esses temas mais gerais, o que é o IDEB, o que é a Prova Brasil, o que é habilidade, o que é competência. De vez em quando eu posso falar alguma coisinha para a turma da educação infantil, que é um assunto que tem 5 anos que eu estou estudando esse assunto para danar. Fiquei encantado com a educação infantil. Então, de vez em quando, eu posso dar uma piruada lá também. Sim. Porque vai falar de questão da educação infantil, e é uma dúvida que eu acho que todos nós temos, da educação infantil, quanto tempo, igual nós estamos falando de uma escola integrada, quanto tempo que uma criança ela pode ficar dentro da instituição, dentro da creche? O tempo? Bom, Geralmente, ninguém melhor do que vocês para arbitrarem isso, né? Primeiro, nós temos uma regra, que é o horário de início da atividade escolar